Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Enquanto vocês estão procurando, eu quero admoestá-los a nunca se esquecerem que quando nós adoramos, quando cantamos os cânticos de adoração que são escolhidos, eles são cânticos bíblicos. O momento de adoração é um momento de expressar o nosso amor por Deus, mas também é algo didático. E acho um tanto interessante que a didática desta noite tenha significado que algo nos ensinou. Acho muito interessante esta noite. Nós começamos com uma música que nos informava sobre a verdade. Então, depois houve uma exortação. E, na sequência, finalmente, finalizamos com uma oração. E a confirmação e uma aliança. Eu não sei se isso foi proposto pelos homens ou se Deus, simplesmente em sua providência, estava cuidando de tudo isso, mas foi lindo. E isso traz um ponto à mente. Não escute um sermão de maneira frívola ou de maneira leviana. Não participe da adoração levianamente. E faça as duas coisas. Quando você estiver se expressando a Deus, mas também havia verdade suficiente nas 3 canções que cantamos aqui nesta noite. Havia muita verdade e fomos lembrados das grandes verdades de como devemos viver. Então se lembrem de manter isso em mente. Ok, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 6. Embora tenhamos ensinado o versículo 6 na semana passada, vamos começar a ler ele. Capítulo 2, versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que, de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos ao Senhor em oração. E por favor, ore. Pai, eu me achego diante de Ti, sabendo disso, Senhor, que pregar a Tua palavra é uma impossibilidade. Que, Senhor, tudo isso é em vão, a menos que o Seu Espírito esteja operando entre nós, manifestando a Tua bondade, nos ensinando a verdade. Pai, eu imploro que o Senhor nos ajude. Que não seja simplesmente algo que venhamos aprender a verdade, mas que ela seja aplicada aos nossos corações, traga grande convicção, sentido de dever e compromisso. E Pai, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha mente. O Senhor sabe o quão fraco eu sou. Então, Pai, eu oro para que o Senhor permita que eu fale com clareza e com ousadia. Senhor, as palavras podem sair de forma gaguejante, tudo bem, mas que haja uma ajuda para o seu povo. Faça-os crescer em Cristo. Faça-os, demonstre, Senhor, a beleza do Evangelho a eles. E nos ajude como ministros, Senhor. Que venhamos viver isso na frente deles. Senhor, eu lhe peço perdão pelas vezes que eu falhei. Senhor, mas eu tenho uma grande esperança. Porque o Senhor que começou a boa obra em mim, ou em todos nós, irá completá-la. Então nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora,
Como eu disse, no capítulo 2 aprendemos algo muito importante. Paulo está sendo acusado, de maneira terrível, acusado pelos pagãos incrédulos, pelos judeus incrédulos que estão em Tessalônica. Eles o estão atacando constantemente, eles estão tentando criar uma barreira entre ele e os outros missionários, e também os novos convertidos que estão em Tessalônica. E assim Paulo responde a essas acusações. Paulo não está se defendendo com o propósito de guardar a sua própria reputação, mas ele percebe aqui que a sua reputação está ligada ao Evangelho, e por isso ele deve fazer uma defesa. Agora, na semana passada, nós vimos duas coisas que Paulo colocou diante de nós para exibir que ele realmente era um homem de Deus. Ele realmente era um mensageiro da mensagem de Deus. A sua primeira evidência que ele coloca na mesa é que ele sofreu. E toda a ideia aqui é essa. Paulo está dizendo, escutem, quando eu estava em Filipos, eles quase me mataram. Quando eu vim para Tessalônica, eu preguei a mesma mensagem no meio de muita aflição. Então vocês não acham que se eu fosse um charlatão como todos estão me acusando, vocês não acham que eu mudaria a minha mensagem? Eu quero dizer, depois de ser dado como um charlatão, o que eu estaria procurando seria fama, conforto e dinheiro. Mas o que tudo isso me trouxe foi pedras, paus, prisão. Você não acha que eu mudaria a mensagem? Então, a evidência de que Paulo era genuinamente um homem de Deus é que ele sofreu e ainda assim ele continuou na mesma mensagem. Quão diferentes são os chamados homens de Deus hoje em dia, que muitas vezes usam a prosperidade deles e a facilidade de vida como evidência de que seus homens são de Deus. Então, ele passa a falar sobre a sua exortação, o tipo de pregação que ele mesmo não pregou, e não pregou para ganhar, mas que estava pregando uma mensagem singular, que ele se recusou a mudar. Ele se recusou a mudá-la. Então, essas foram as duas evidências que ele colocou diante de nós na semana passada, e agora vamos seguir em frente. Se vocês olharem para o versículo 6, ele diz, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Ele disse aqui que, como apóstolo de Cristo, enviados de Cristo, podemos ter o direito de exigir de vocês autoridade inquestionável, ou como Calvino diz, entre aspas, obediência inquestionável, como Calvino diz, sob a nossa obediência incondicional. Nós poderíamos tirar isso de vocês e exigir absolutamente qualquer coisa, mas ele diz, nós não fizemos isso. Nós não usamos a nossa autoridade dessa forma. Agora chegamos ao versículo 7, e ele usa essa palavra de novo. Todavia, é uma adversidade muito forte na língua grega, e o que ele faz é criar um contraste. Ele está dizendo que eles disseram isso sobre mim, mas agora eu vou mostrar o contraste. Eu vou dizer a vocês a verdade, e é isso que ele diz. Nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Agora veja, provamos. Agora, isso é muito importante, já vimos essa palavra antes. Na verdade, é a palavra dínoma, que significa que nos tornamos gentis. Gentis no meio de vocês. Agora, isso não significa que quando ele chegou lá, ele não foi gentil, mas conforme ele caminhava, ele foi se tornando gentil. Não é isso que está dizendo. Mas o que ele está dizendo é extremamente importante. Ele está dizendo que quando chegamos aí, vocês primeiro não sabiam nada sobre nós. Vocês não chegaram a nenhuma conclusão rápida. Esses caras são cavaleiros. Não havia evidências. Enquanto caminhávamos entre vocês e vivíamos entre vocês, aí sim vocês observaram as nossas vidas. E aí os seus olhos nos enxergaram como gentis. Tornamo-nos merecedores de título. Isso é o que vocês enxergaram, que nós éramos. Vocês viram isso em nós. E eu lembro que nós voltamos constantemente no capítulo 1 e no início do capítulo 2. E ele está sempre usando a palavra grega oida, que é vocês sabem, o que significa que vocês perceberam, vocês observaram o tipo de homem que nós somos. Agora vamos parar por um minuto e pensar a respeito disso. Isso não é incrível? E não gostaríamos que isso fosse parte da nossa vida? Não simplesmente no púlpito, vocês assistindo a um pregador no púlpito ou alguém observando vocês quando vocês estão na frente no centro de um palco. Não, mas se alguém seguisse você na sua vida diária.
e depois de meses e meses observando vocês em todas as atividades, eles dissessem: este é um homem gentil. Esta é uma mulher gentil. Não é isso que nós desejamos? Agora, não abaixe a cabeça perante mim, porque se alguém tem o direito de abaixar a cabeça, sou eu. Eu não sou particularmente dado a muita gentileza. Eu sou como um touro em uma loja de porcelana. Mas podemos nos tornar isso. Jogaram as vestes aos pés de Paulo quando eles estavam matando Estevão, e ele não era gentil. Paulo arrancaria os seus olhos pela menor infração na lei, mas agora veja o que Jesus fez com ele. Ele se tornou um cara gentil, carinhoso, não apenas entre os judeus crentes, ele é gentil entre os pagãos crentes, que nada sabem a respeito do único Deus verdadeiro. Ele disse: isso é o que eu sou. Ele diz: eu provei diante dos seus próprios olhos que eu sou carinhoso. E também Silas e Timóteo e o outro homem. Não é incrível? Não é exclusivamente Paulo. Não é Paulo porque, Paulo é um apóstolo. Os outros homens que estavam com ele também foram transformados. Você diz: irmão Paul, por que eu não sou transformado? Eu às vezes digo isso: porque eu não estou em Cristo. Você realmente deseja isso? Você realmente busca isso em sua vida? Se você e eu realmente fizéssemos isso, então não voltaríamos atrás e ficaríamos com ira. Toda vez que as coisas não saíssem do nosso jeito, toda vez que alguém não agisse da maneira que nós queremos que eles ajam, nós os enxergaríamos como Deus, usando uma lixa para nos transformar e nos tornar diferentes. Paulo diz: nos tornamos carinhosos entre vós. Agora, a palavra carinhosos aqui também pode ser traduzida como gentil. Também denota a ideia de brandura. E eu quero que vocês marquem aqui em 1 Tessalonicenses, e eu quero que vocês prossigam por um segundo para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Agora, nós devemos brigar? Às vezes. Paulo brigava quando a verdade estava em jogo, mas ele não era uma pessoa briguenta. Ele não enxergava o ministério dele como algo para sair por aí contradizendo e contendendo. O ministério dele era para proclamar a verdade. Ele não deve contender, e sim deve ser brando. É a mesma palavra que nós temos aqui, significando gentil. Então, gentil também é o oposto de alguém que está sempre contendendo. Uma das coisas, caros amigos, que vocês nunca devem desejar é simplesmente dizer: bem, essa é apenas a minha personalidade, porque toda vez que você diz, você está enrolando uma corrente no seu pescoço e se colocando em uma escravidão ainda maior. Então ele diz: um servo nascido do Senhor não deve contender, é uma exigência, ele deve ser brando para com todos. Até a pessoa mais difícil, até a pessoa que literalmente apronta para lascar. Ele é simplesmente constantemente irritante. Ele diz: você deve ser brando com todos, não é uma opção. Deve ser rápido para instruir, paciente. Agora veja aqui, eu quero que você olhe algo. Essa ideia de gentil e paciente. Os dois fazem tipo um sanduíche, uma coisa e outra. Você percebe que ele está colocando isso no mesmo status de um requisito para um homem de Deus? Você não pensaria, nem imaginaria um homem de Deus que não fosse capaz de ensinar. E, no entanto, Paulo está colocando algo que ele deve ser gentil, e eu estou colocando isso no mesmo nível. Vocês entendem? Você pode conhecer tudo sobre a verdade, você pode ser capaz de proclamá-la, discuti-la, todos os tipos de coisas, mas o outro requisito aqui é a bondade e a gentileza. Então, vamos voltar para 1 Tessalonicenses. Ele diz: nos tornamos carinhosos entre vós. Agora, olhe para o que vem depois. Qual ama que acaricia os próprios filhos. Literalmente no meio de vocês. E o que isso nos diz sobre Paulo? Ele era um apóstolo, ok? Antes de ser um apóstolo, ele era um hebreu, um judeu dos judeus, um fariseu dos fariseus. Ele estava acima de todos os seus contemporâneos como um fariseu.
Ele se converteu e se tornou o erudito cristão, o preeminente erudito cristão e apóstolo cristão. Este homem sempre foi o mais alto no pódio. Ele sempre foi o primeiro colocado. Mas ele diz, como apóstolo de Jesus Cristo, como arauto de Deus, eu estava no meio de vós. Ele não fez uma separação de categorias entre si mesmo. Ele não se via como superior. O seu ministério não era algo distante, não era algo impessoal. Ele não veio caminhando de túnica e pregando para as pessoas e depois ele ia embora. Ele estava no meio deles. E claro, como eles poderiam saber algo sobre o seu caráter se ele não estivesse no meio deles? Como alguém pode conhecer alguma coisa a respeito do caráter de qualquer pessoa, a menos que estejamos vendo, e não quando estamos engomadinhos, com aquele semblante religioso, todos bonitinhos, sentados em uma mesa, mas no nosso dia a dia, no trabalho e tudo mais. Entre vós. Eu quero citar algo de Ebert aqui, que eu acho que ele é o principal estudioso de 1 Tessalonicenses e muitos outros livros. É um grande erudito grego. Ouça o que ele diz. Os missionários haviam ocupado a posição de professores gentis, cercados por seus alunos ansiosos. Longe de ascender a um alto pináculo e falar com seus seguidores, os missionários misturavam-se livremente com eles. Agora, não me interpretem mal, eu creio que temos presbíteros nessa igreja, e eu não sou um deles, então eu posso dizer isso, temos presbíteros na igreja. Algum respeito deve ser dado a eles, honra deve ser dada a eles. No entanto, ao mesmo tempo, e vemos isso em nossos anciãos, os vemos se misturando entre nós, para que eles possam observar a vida de vocês. E é isso que Paulo está fazendo aqui, e eu acho isso tão precioso. Acho que a palavra que eu usaria é algo pessoal. Como se ele estivesse ali encarnado entre eles. Talvez ele esteja bem ali. Você pode vê-lo, sabe? João, em sua primeira epístola, ele diz, nós o tocamos, nós o vimos, nós realmente meditamos, nós o contemplamos como ele estava entre nós. Você diz que é isso que nós precisamos hoje em dia. Não apenas cristãos no mundo, mas também no corpo. Não pense que você está sendo um cristão obediente e um bom membro dessa igreja se você aparece toda vez que as portas estão abertas para ouvir um sermão. Mas você faz parte desta vida encarnacional. Você deve estar no meio das pessoas para que elas possam conhecer Cristo em você. Agora ele continua e ele diz isso. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Agora ele vai nos dar uma metáfora. Para alguns de nós homens pode parecer um pouco desconfortável, mas é uma excelente metáfora. Ele diz, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Agora, o que é comunicado aqui? Bem, amor. Acho que seria muito difícil encontrar uma manifestação mais bonita, mais bonita do amor, da ternura humana, do que uma mãe que amamenta. Tem algo aí, há um vínculo, há uma unidade. E é isso que Paulo está dizendo, é assim que ele era entre as pessoas. Mas há outra coisa que eu quero que vocês enxerguem aqui, que eu acho que é muito importante, e que comunica a ideia de que o amor e a ternura, de amor e ternura, mas também isso, altruísmo. Altruísmo. Agora, o que isso significa? A mãe que amamenta não recebe nada desse bebê. Esse bebê não está dando nada para ela. Para ela, você está entendendo? A mãe está despejando tudo que ela tem nessa criança. A criança não pode dar nada em troca. Mas a mãe faz isso por causa da alegria, do amor que ela sente por essa criança. E Paulo vai continuar e vai dizer a mesma coisa no próximo versículo.
ela não recebe nada. Não recebe por quê? Porque ela é muito motivada por causa do amor. Ela não precisa disso. É o ato de doar a si mesma. Traz alegria e traz a satisfação. Agora, quantas vezes você e eu, o nosso amor, se podemos chamar de amor. Agora, isso não é apenas para pastores. É para cristãos, para pais, para mães que cuidam do homeschooling, maridos, esposas. O nosso amor. Às vezes eu nem quero usar essa expressão. Porque o que é baseado, o que flui, isso flui até por um segundo, até a resposta apropriada que nós estamos esperando não ser dada. Então nós cortamos isso. Nós interrompemos esse ciclo de amor. Mas não Paulo. Quando ele sofreu por dentro, pelas mesmas mãos dos jovens, por causa da sua desobediência, por causa da sua impureza, por causa de todas as coisas em que eles caíram, no entanto, ele simplesmente continuou amando. Isso é um altruísmo muito grande. Também a ideia de uma autodoação. E eu quero que vocês pensem nisso. Essa mulher não vai ao supermercado e compra um pouco de algo para a criança, para dar à criança. Não é algo externo. Ela está dando à própria criança o que flui dela. A sua própria vida está fluindo dela para aquela criança. Paulo vai dizer isso sobre si mesmo também. Que ele transmitiu a eles não apenas o Evangelho de Deus, mas também ele doou a sua própria vida. Sabe, o Albert Schweitzer, no seminário, lembro-me de ter lido isso, ele não era o teólogo mais conservador do mundo, mas era um homem incrível. Isso ficou comigo marcado. Ele era um filósofo, um teólogo, um doutor nisso. Ele era um médico, era organista de concertos, acho que pianista. Ele era brilhante. E ele disse isso. Ele disse, eu vou passar os primeiros 30 anos da minha vida em algum lugar por aí, tornando-me tudo o que eu posso ser, para passar os próximos 30 anos da minha vida despejando tudo o que eu tenho em benefício dos outros. E ele fez isso. Ele fez. Ele deixou tudo. Viveu na pobreza, servindo pessoas no exterior. Ele deu uma palestra uma vez, e eu me lembro disso também. Eu não posso citar literalmente, mas ele olhou para os alunos no seminário, e eu estava lendo, e ele disse, eu não sei o que vocês vão se tornar, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei disso. O mais feliz entre vocês será aquele que doará a vida, tornando-se um servo de todos, doando a sua vida. Você não teve a maior alegria quando você imitou isso e doou a sua vida? E você não sentiu como se tivesse comido um animal podre quando foi egoísta? Sabe, no seu intestino, aquele trem remoendo? Isso deixa você cansado, doente de si mesmo e tudo mais tira a sua alegria. Então também há uma sensação de altruísmo aqui. E de doação de si mesmo e também de sustento. Veja, não está simplesmente fazendo isso por diversão, não está apenas fazendo isso para criar vínculo. Sabe o que está acontecendo? A vida daquela criança, ela depende do leite dessa mãe. Paulo, da mesma maneira, estava fornecendo sustento no seu ministério para esses jovens crentes. Ouvimos do escritor de Hebreus, ouvimos do próprio Pedro, o leite da palavra de Deus, até que vocês possam receber um alimento mais sólido. Mães que amamentam muitas vezes, e eu não vou criticá-las por isso, mas elas vão dizer, eu mal posso esperar para que essa criança seja desmamada. Você quer que eles vá para um alimento mais sólido. Os ministros carregam o mesmo fardo. Quando essas crianças vão crescer? Quando eles simplesmente deixarão de exigir um leite e vão passar a comer coisas mais sólidas em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. E assim ele diz, qual ama, como uma mãe que acaricia os próprios filhos. E ele faz isso. Agora eu quero que vocês olhem para a palavra aqui. A frase aqui tem a palavra carinhosos, né? É algo que se importa. Falpo significa literalmente aquecer.
transmitir calor. É uma declaração muito forte e importante. Agora, em Deuteronômio, há algumas leis dadas ali com relação a pássaros e ovos. E diz que se você estiver caminhando por um lugar no deserto e ver uma mãe, e literalmente sentada sobre os seus ovos, sentada sobre os seus filhotes, você não tem permissão para tomar eles. Agora, a Septuaginta é a tradução grega da Bíblia hebraica. E quando eles decidiram traduzir esse versículo de hebraico para o grego, eles usaram a mesma palavra. E a ideia não é que uma mãe pássaro está simplesmente sentada em cima dos seus filhotes para esmagá-los. Mas o que ela faz? Ela se senta e se posiciona com muito cuidado. Então ela começa a eriçar as suas penas e a mover as suas asas. Até que ela faça o quê? Ela cobre eles. E por que ela está cobrindo eles? Ela está cobrindo eles para aquecê-los. Por quê? Para que eles possam crescer. Ela está cobrindo eles também para protegê-los. E essa é a mesma ideia aqui. Que o ministro, com o novo crente, é isso que ele deve fazer. Me perdão, acho que estou perdendo isso aqui. O ministro, com o novo crente, é isso que ele faz. Constantemente. Protegendo, aquecendo, encorajando. Nós, como maridos, eu odeio até mesmo dizer isso, com a mesma ideia. Porque, veja, estamos lidando com a autoridade aqui, como a autoridade bíblica age, e é assim que ela age. Eu falei para minha esposa, eu não suporto estudar essa passagem. Isso está me machucando. E eu espero que esteja machucando vocês. A ideia de proteção, de carinho. Albert Barnes, se bem me lembro, em seu comentário de Efésios 5 a respeito do casamento, ele usa essa terminologia que Paulo está usando exatamente da mesma maneira. Aliás, ele traz esse texto e diz aos maridos, no que diz respeito à ação, à autoridade, ao invés de optar por exercer a sua autoridade, tente ser. E eu sei que essa metáfora é um pouco difícil. Como Paulo, carinhoso. Até mesmo como uma mãe que amamenta com carinho, tenazmente, cuida do seu filho. Então cuide da sua esposa. Agora podemos levar isso a qualquer grau, não podemos? Seus próprios irmãos e irmãs em Cristo. Como você deve tratá-los? Sim, há tempo para repreensão. Sim, há um tempo para dizer às pessoas que elas estão erradas. Sim, há um tempo para defender a verdade. Mas ao mesmo tempo, isso deveria estar em nossa vida. Isso deve ser evidente em nossas vidas. Eu me lembro de quando um estudioso e dois dos seus amigos estavam caminhando, acho que foi em Washington, D.C., em um dos museus ou algo assim, não sei. E o estudioso começou a falar com uma senhora que estava mostrando a eles, que obviamente era uma incrédula. E quando eles começaram a falar, a senhora fez uma declaração de que aquele estudioso poderia ter esmagado. Ele poderia ter esmagado a senhora. Quero dizer, ele tinha capacidade. Apologeticamente, ele tinha capacidade para esmagar o pescoço dela. E ele não fez nada. Ele não avançou, ele simplesmente segurou. Quando eles foram embora, os seus amigos disseram, o que foi aquilo? Você teve na mão e deixou ela escapar? Por que você não foi em frente com o argumento? Ele disse, eu não teria sido muito cristão, né, se eu fizesse isso. Bem, isso não teria sido muito gentil. Sim, há momentos em que devemos vir como algo assim, tipo um martelo. Mas tenha muito cuidado e discernimento, especialmente quando estiver perto do povo de Deus ou de qualquer pessoa na sua vida sobre quem você tem autoridade. A respeito de quem você tem autoridade. Agora, ele diz, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Agora, a mulher por natureza, possui um vínculo, ou pelo menos a maioria das mulheres, possui um vínculo um tanto forte com qualquer tipo de criança. Sabe? Então, o cara disse, sabe, a minha esposa, ela sabe o nome de cada criança, a data de nascimento, quando eles tomaram as vacinas, tudo, e a única coisa que eu sei é que há um monte de pessoinhas na minha casa. Então, as mães, por natureza, elas têm essa ideia dos filhos.
Mas aí, quando você fala dos próprios filhos, que tipo de histórias escutamos na história? De mulheres que morreram de fome para manter os seus bebês vivos. Mulheres que lutaram contra vários agressores. Lembro-me de uma história uma vez, há anos, em que uma senhora estava dirigindo seu carro, ela capotou, e ela saiu, ela acordou, o carro estava em chamas, o bebê estava dentro, ela correu, abriu a porta, ela não conseguia abrir, ela estava congelada, ela arrancou as dobradiças com a força. Então, se você acha que essa metáfora de uma mãe carinhosa amamentando o seu filho não é a respeito de proteção, então faça outra coisa. Por que você não tenta tirar o bebê dessa mulher e veja o que acontece? Da mesma forma com o pássaro, você diz, que proteção um pássaro pode dar? Obviamente, você nunca morou numa fazenda. Eu tinha um amigo meu que ele estava sempre me colocando em apuros. Ele era mais velho do que eu e estava sempre fazendo coisas estúpidas. E eu também fazia. O que isso diz sobre mim? Eu não sei, mas ele disse, vai, eu te desafio para você subir lá e tocar o ninho daquele gavião. Ah, era apenas um pássaro. E eu fui lá e toquei. Então eu corri por não sei quanto tempo. Aquela ave veio me bicando na nuca até o pescoço e o meu corpo todo. Você enxerga? Eu amo a sua ternura, mas é tenaz. Ele está lutando. Então Jesus, quando ele diz, bem-aventurados são os pacificadores, ele não está falando de alguém que é simplesmente um pacifista que se recosta e permite que o mal floresça. Mas é alguém que vai lutar até morrer pela paz. Da mesma maneira aqui nós temos essa ideia deste apóstolo vindo até essa igreja, vindo a este grupo de pessoas, com ternura e ao mesmo tempo tenacidade. Uma proteção, um guarda. E esse é um verdadeiro homem de Deus. Sempre se colocando na frente dos outros, de qualquer mal que possa vir contra o povo de Deus. Mas esse é um verdadeiro sinal de um cristão, o verdadeiro sinal de um pai, o verdadeiro sinal de quem tem autoridade. Agora vamos seguir em frente. Ele disse, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então ele continua no versículo 8, ele diz, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Agora diz, ele está falando de afeição, essa frase significa literalmente um anseio e um desejo sincero, uma afeição. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Veja, podemos usar a palavra de Deus para dizer quão maduros e quão corretos são os nossos corações. Você possui um anseio, um desejo sincero, um desejo pelo povo de Deus? Não falando a respeito do povo de Deus globalmente. Eu estou falando a respeito do povo de Deus nesta igreja. É assim que um ministro de Cristo deve ser, mas em outro sentido é assim que todos nós devemos ser. Devemos ter um anseio, um prazer, um desejo, uma atração pelo povo de Deus. E Paulo continua, porque está associado ao versículo 7. Paulo está dizendo, em relação ao carinho e afeição, o que significa isso? Eu tenho por vocês tanto desejo e tanta afeição afetuosa, como uma mulher que está amamentando os seus próprios filhos. Agora, por causa disso, por causa desse anseio, por causa dessa afeição afetuosa, desse desejo sincero que eu tenho por vocês, o que que ele diz? Nós estávamos prontos para oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. A palavra aqui significa que ele fez isso com grande alegria. Ele fez isso voluntariamente, livremente. E não estava debaixo de nenhum tipo de coação ou de pensamento que deveria fazê-lo porque era exigido dele. Você entende? Aqui está o que está acontecendo. Ele tinha muito amor pelo povo de Deus. E ele diz, eu, com prazer e alegria, considero um privilégio dar a minha vida. E por que não fazemos isso? Não é verdade que o maior pecado entre nós é a falta de amor?
E essa falta de amor está enraizada no egocentrismo. Vocês enxergam isso? Veja, Paulo não estava se levantando de manhã e pagando uma xícara de café e no outro dia ele ia, pronto, conseguiu o favor dessas pessoas. Era a sua afeição afetuosa por eles. Isso o conduziu a dar a sua vida, como ele disse à igreja em Filipos, a dar a sua vida como uma libação. Como uma libação. Agora, eu quero que vocês olhem para o versículo 8, ele diz: oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. A palavra aqui para vida é psuko, alma. As nossas próprias almas. Então agora do que ele está falando? Ele está falando da profundidade dele próprio. Tudo o que eu sou. Eu não estou falando de algum serviço externo que eu presto para vocês por obrigação. Mas eu não dou parte de mim, mas eu dou tudo de mim. Agora lembre-se disso. Paulo está dizendo a eles repetidamente. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? E deixe-me fazer uma pergunta. As pessoas podem ver isso em nós? Eles diriam que é um deleite para nós darmos as nossas vidas pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo? Se somos pastores e líderes, as pessoas enxergariam que estamos fazendo isso por causa de um afeto afetuoso? Não por causa que somos mercenários, não por coerção, não por alguma necessidade da nossa parte. Agora deixe-me perguntar a vocês como pais. O dever é uma coisa boa. Fazendo o que é certo. Mas a vida cristã não é simplesmente fazer o que é certo. Não é. Você pode treinar robôs para fazer o que é certo. Mas é fazer o que é certo pela alegria e pela alegria apenas, motivado pela afeição afetuosa, pelo um desejo sincero que brota do fato de que somos altruístas e não pensamos mais em nós mesmos e não pensamos mais na resposta que devemos obter de qualquer pessoa. Nós simplesmente fazemos isso. E quando fazemos isso, como somos? Somos como o Senhor Jesus Cristo, somos como Deus. Estamos imitando o nosso Pai agora. Vocês enxergam isso? Este amor genuíno que irrompe em obediência. Agora, ele diz aqui, oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Agora, por isso que vos tornastes literalmente muito amados de nós. Nós amamos vocês, vocês foram amados. Lembre-se, quando Deus disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Paulo disse, vocês se tornaram os meus amados. Agora, aqui está o que eu quero que vocês enxerguem. No meio do versículo 8, nós temos alguém que está dando a sua própria alma pelo povo de Deus. Mas esse ato de sacrifício está ligado entre duas coisas. E o que é isso? Ter muito carinho por vocês e porque vocês são muito amados de nós. O que estamos vendo aqui? As duas principais motivações na vida cristã. Quais são? Amor e amor. Isso é o que eles são. Amor e amor. É por isso que fazemos o que fazemos. Amor. Agora, de novo, não fique aí sentado com a cabeça baixa. Eu sei, espero que o Espírito Santo esteja lidando com vocês. Mas deixe que ele lide com vocês, mas depois veja também do que se trata. Nós podemos mudar. Podemos ser diferentes. Você diz, irmão Paul, como posso aprender a amar dessa maneira? Eu só quero prescrever duas coisas. Em primeiro lugar,
olhando para o caráter do amor de Deus por você no Evangelho de Jesus Cristo. Por que não amamos as pessoas? Ou por que retemos as nossas afeições? É sempre porque eles não respondem adequadamente? Eles não nos dão o que queremos? Eles não fazem o que queremos? Eles não são como queremos? Eles nos decepcionam? Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Você realmente gostaria que esse tipo de coisa fosse transferido para o seu relacionamento com seu Pai Celestial? Eu não posso mais amar porque não me dão o que mereço. Podemos dizer. E quando demos a Deus o que Ele merece? Quando fizemos alguma coisa, mas nós falhamos. De muitas maneiras. Pense a respeito disso. E, no entanto, o seu amor permanece constante. Eu creio que quanto mais olharmos para isso no Evangelho de Jesus Cristo, mais seremos transformados por Ele. Eu creio nisso. Eu devo crer nisso. Outra coisa que eu devo dizer é isso. Esse tipo de amor é um amor sobrenatural. Quando você olha para Efésios 5, é um casamento sobrenatural. Quando você olha para Provérbios 31, ela é uma mulher sobrenatural. Quando você olha para 1 Timóteo 3, ele é um ancião sobrenatural. E de onde vem tudo isso? De clamar ao Espírito de Deus, esperando implacavelmente a sua porta com fé. Então, é olhar para o exemplo do amor que manifesta no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está chorando porque você sabe que isso é uma coisa sobrenatural. É sobrenatural. Agora, ele diz, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Agora eu tenho que parar aqui, porque eu simplesmente preciso parar por um segundo. E eu preciso explicar essa estrutura gramatical. Eu quero dizer, simplesmente olhe para ela. Olhe para a sua Bíblia. Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Agora, quando você tem uma construção gramatical como essa, normalmente, a última coisa exibida é maior do que a primeira coisa. Deixe-me dar um exemplo. Se eu for até você e disser, eu não te dei o meu carro, eu te dei todas as minhas posses. Geralmente é assim que acontece se você é um ser humano razoável. Significa que eu não simplesmente te dei isso, mas eu te dei algo muito maior do que isso. Agora, quando lemos isso, não quero que vocês pensem que Paulo está dizendo, eu te dei o Evangelho de Deus, mas não apenas isso. Ei, agora realmente escute. Eu dei a mim mesmo. Não é isso que ele está fazendo. Mas o que ele está dizendo é isso. Eu dei a vocês o Evangelho de Deus. E junto com isso, eu doei a mim mesmo. Como um servo para liderá-los para uma realidade cada vez maior do Evangelho de Deus. Esta mensagem é tão grande. O maior tesouro que pode ser dado a um homem, eu dei a vocês, mas é tão importante que eu acompanhei isso, para ter certeza de que vocês entenderam completamente, que vocês continuaram crescendo nisso e que ninguém roubou de vocês isso. Ele tinha visto a obra tortuosa dos falsos profetas na Galácia. Ele estava perplexo que eles pudessem partir tão rapidamente. Paulo não ia deixar isso acontecer aqui. Eu dei a vocês não apenas o Evangelho, eu dei a mim mesmo. Então, a outra maneira de ver isso, eu nunca vou me esquecer de uma vez. Eu estava testemunhando no campus da Universidade do Texas. Eu era um crente há cerca de um ano. Eu estava dando testemunho, distribuindo folhetos. As pessoas estavam rindo de mim. E eu fui até um cara e eu disse, eu posso falar com você a respeito do Evangelho? E ele disse, com certeza. Então eu falei com ele a respeito do Evangelho. E ele disse, você quer saber? Eu disse, sim. Ele disse, bem, acho que você já pode ir. E eu disse, o que você quer dizer? Ele disse, você quer simplesmente compartilhar comigo o Evangelho. Você só quer ganhar os seus pontos diante de Deus.
Você já fez a sua tarefa, agora você pode ir. Porque se você realmente não me quer em sua vida, e você realmente não está me doando você mesmo, você só quer testemunhar para mim e me conquistar. Mas você está se entregando para mim? Uma lição dura. Uma boa lição. Veja, é tão fácil estar neste púlpito porque então depois eu posso ir para casa. Mas o que eu mais gosto é de trabalhar na missão, ou estar lá nos ministérios de rua e tudo mais. É diferente, por quê? Porque há muita confusão. Por que é bagunçado? Há crianças em todo lado. Estou falando de crentes imaturos e pessoas incrédulas. Uma congregação de imaturos. E é algo simplesmente confuso. Não queremos pessoas em nossas vidas porque elas são confusas. Nós não queremos nos dar a pessoas porque elas são bagunçadas. Preferimos fazer uma boa teologia. Mas não é disso que tratamos. Pelo menos não é isso que deveríamos ser, porque é sobre isso que Paulo trata. Veja, eu vi o curso completo no ministério cristão para ministrar e ninguém se importar em saber o seu nome, para ministrar e muitas pessoas saberem o seu nome. Não é sobre isso. E como vocês sabem, alguns de vocês vão ser ministros um dia, vocês precisam entender isso. Se trata de pessoas, e as pessoas são sempre confusas. E se você for um ministro verdadeiro de Cristo, sua vida será uma confusão daquelas. Uma confusão. Confusão. Mas real. Mas real. Ele diz: mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Eu quero citar novamente algo de Ebert. Quero dar-vos duas citações que considero muito importantes. Quando chegamos à frase, a parte, mas igualmente a própria vida, Ebert diz que estabelece o verdadeiro padrão para o serviço pastoral e é a chave para o ministério vital. Tal ministério é caro, mas é o antídoto para a praga do profissionalismo. Apenas entre e lhe dê um sermão, entre e lhe dê alguma verdade ou anedota maravilhosa. Não! Entrar e derramar as nossas vidas. E então entrar e ficar lá dentro. Ficar lá dentro. Quando todo o glamour tinha acabado, quando tudo tinha terminado, a novidade tinha sido desfeita, Paulo ainda estava lá. Houve outra coisa que Ebert diz. Ele diz: por isso que vos tornaste muito amados de nós. E Ebert diz que o amor foi o incentivo desse ministério caríssimo. A proclamação dos missionários das boas novas da salvação de Deus foi impulsionada pela energia de um amor apaixonado. As pessoas sempre perguntam de onde vem a energia para o ministério. Conheço a fonte adequada. É o amor. Onde é que isso vem? A imitação de Cristo, refletindo sobre Cristo, refletindo sobre o Evangelho e a ajuda do Espírito Santo. Então, por um lado, é você olhando para Cristo nas Escrituras para ter um vislumbre cada vez maior dele. E por outro lado, você está de joelhos clamando que não pode viver essas coisas que você viu. A parte de Deus trabalhando em sua vida. Agora vamos continuar, estamos ficando sem tempo. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele diz mais uma vez para recordar, de novo, veja, recordais, vocês não se lembram? Deixe-me dizer isso, acho que será útil para todos nós. Um homem ignóbil, um homem ímpio, ele espera que todos esqueçam as suas ações. Um homem justo invoca e convoca todos os homens a se lembrarem deles. Nunca se esqueçam disso. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Aqui só vemos credibilidade e caráter. Veja, trabalhamos em missões na Hot Cry. Sabe, todos os nossos problemas remontam à falta de caráter por parte de alguém em algum lugar. Mas aqui temos Paulo, abatido. Alguns diziam o homem de quem o mundo não era digno. Os outros diziam que era o homem que não era digno de viver.
Chamavam-se a si mesmo de um arrasto, a escória de toda a terra. E aqui nós vemos uma integridade, uma ousadia nessa integridade tão grande que ele podia dizer: lembrem-se de como eu vivia quando eu estava com vocês. Espero que, como pais, possamos dizer aos nossos filhos que um dia podemos olhar para eles e dizer assim: ó, vocês se lembram da maneira como eu vivia diante de vocês? Que mesmo quando eu falhei, eu vim até você te pedir perdão. Que possamos fazer esse tipo de declaração como líderes, como pastores, como pais, mães, como esposas e maridos, como cristãos. Recordais. A coisa sobre os justos é que eles podem chamar as pessoas para lembrar. A coisa sobre os pecadores é que eles estão sempre esperando que alguém esqueça. Agora vamos continuar. Ele diz: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Topos macros. É um tipo de rima, não é? É exatamente como diríamos: labuta e dificuldade. Labuta e dificuldade. Isso é exatamente o que Paulo está dizendo. Quase teve sempre esse mesmo tipo de coisa. Então ele diz: vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, as nossas dificuldades. Copos. Nós estudamos essa palavra. Tem a ideia não só de trabalho, mas de algo que demanda energia, que cansa, que esgota e que traz aflição. Talvez esteja se referindo às coisas que Paulo teve que lidar, que o conduziram a ter que trabalhar até a exaustão. Esta era a sua vida, labuta e fadiga. É o lema do ministro. É o lema do missionário. É o lema do pai piedoso e do marido piedoso e da esposa piedosa e da mãe piedosa. O problema que temos para as pessoas do ministério e o problema que temos na família é que pensamos que a vida deveria ser como vemos no cinema. Que tudo deve fluir. Não, se estamos em um mundo caído e somos pessoas piedosas, estamos buscando ser algo que neste momento não somos. Estamos indo contra a corrente, nadando contra a corrente o tempo todo. Haverá labuta e fadiga. E quando isso acontecer, eu não acho que será algo incomum que estará acontecendo. Correndo por aí, tentando obter pena de todos nós. Nós labutamos em apuros. E esperamos esse grande dia para o nosso Senhor. São as dificuldades causadas pelo amor em nossos corações que nos fazem esperar a vinda de Jesus Cristo. E esse grande livramento é quando nos esquecemos do amor e navegamos pela vida pensando apenas em nós mesmos e não nos preocupando com as necessidades dos outros, que não precisamos olhar para cima. Então ele diz, labor e fadiga. Então ele diz, e de como noite e dia labutando. Isso não é uma hipérbole, não é um exagero por parte do apóstolo Paulo. A palavra aqui é usada muitas vezes no grego antigo, como se referindo a trabalhar por salários, trabalho. Paulo provavelmente está aqui falando sobre o seu ministério de tenda. Ele diz, eu me levantava de manhã, eu trabalhava durante longas horas. Eu trabalhava longas horas durante a noite. E por que eu fazia isso? Ele diz aqui, para não vivermos à custa de nenhum de vós, para não ser um peso para qualquer um de vós. Paulo se sobrecarregou para que outros não fossem sobrecarregados. Um carregador de fardos. Eu quero dizer, isso continua, não é? Pastores, eles ficam sobrecarregados, são envergonhados. Maridos, portadores de fardo. Esposas, portadoras de fardos. Crentes, carregando os fardos uns dos outros. Vocês enxergam isso? Paulo disse, eu carrego o fardo, para que vocês não precisem carregar. E por que ele fazia isso? Isso volta de novo para o amor. Amor. Agora, eu quero que vocês olhem, estamos terminando aqui, rapidamente. Noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Então ele diz, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Querigma, queruso. Essa é a palavra que ele está usando para proclamar aqui. E se refere à proclamação de um arauto. E, em geral, é uma proclamação oficial
de um mensageiro designado. Designado. Dificilmente posso comunicar a vocês o senso de importância que este mensageiro teria. A importância da sua mensagem. Ele é um arauto. Ele foi escolhido por um rei para levar uma mensagem. Ele precisa ser extremamente fiel. Ele precisa ser corajoso. Ele precisa resistir. Ele, quando volta às cortes do rei, é um indivíduo extremamente importante. Agora eu quero que vocês vejam algo. Paulo diz, no versículo 6, como um apóstolo de Cristo, eu tenho autoridade. Eu não usei isso para minha própria vantagem. Então ele chega até aqui como um arauto do Deus Todo-Poderoso. Eu poderia ter sido um fardo para vocês. Eu poderia ter dito, cuidem de mim. Mas eu me abneguei disso, ok? E eu carreguei o fardo para que vocês não precisassem carregar. Agora, de novo, como eu disse antes, é certo para nós apoiarmos os nossos anciãos. É certo cuidarmos dos nossos missionários e coisas assim. O que eu quero que vocês enxergam é isso. Paulo às vezes recebia presentes de outras igrejas. Mas sempre Paulo via que era necessário fazer um sacrifício para o avanço do evangelho, a proteção da sua reputação ou o benefício dos neófitos, os recém-convertidos. Ele fazia esse sacrifício. Agora eu quero dizer algo aqui também. Às vezes ouço os americanos dizerem, bem, veja, vivemos na América, não temos que sofrer. Escolha então sofrer. Você não está na prisão. Dedique algumas horas por semana para interceder por nossos irmãos acorrentados, presos. Você tem bastante comida? Talvez devesse pensar em dar mais para as missões. Você poderia comprar aquele carro novo? E talvez às vezes seja certo, não que eu queira julgar ninguém sobre isso, mas também você pode comprar talvez um carro usado. Se você não precisa, você pode escolher. E as escolhas são importantes, meus amigos. Muito importante. Muito importante. Agora eu quero terminar dizendo isso. Apenas olhe isso. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Versículo 9, o Evangelho de Deus. Agora, nós já tocamos nessa frase 3 vezes neste capítulo. Mas aqui está o que eu quero apontar para vocês. Em primeiro lugar, o Evangelho. Agora, eu não vou pregar a vocês o Evangelho esta noite, mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. Quando você pensa no Evangelho, Evangelho, você pensa em boas notícias, boas novas, e é isso que é. Mas a dívida é muito leve. É uma notícia tão maravilhosa que te deixa tonto. É muito maravilhoso. Faz você dançar. É muito maravilhoso. Que faz você cair no chão com a maior alegria e alívio. É uma notícia incrível. Foi muitas vezes usada em relação a campanhas militares. Praticamente sempre. Para campanhas militares. Agora, de que maneira? Bem, dessa forma. Vamos simplesmente criar um cenário. Digamos que a gente vive em Redford. E é um pequeno país, um pequeno reino de Redford, ok? Digamos que há 50 mil pessoas ao redor e o nosso pequeno reino de Redford. E nós recebemos a notícia de que fora das nossas pequenas fronteiras há um exército de cerca de 100 mil soldados treinados. E eles já destruíram tudo no caminho deles, massacrando homens, mulheres e crianças sem nenhuma piedade. Agora, a maioria de nós nunca esteve em uma guerra, mas isso seria algo aterrorizante. Não há como descrever o quão aterrorizante isso seria nas nossas fronteiras. Lá estão eles. Eles estão vindo e vão matar a todos nós. E nós enviamos este exército. O único exército que podemos enviar, nós o enviamos e observamos enquanto ele se afasta. Quanto mais ele se afasta, todos nos amontoamos atrás dos muros da cidade.
Nós queremos ouvir as boas novas. A cada dia que passa, queremos ouvir novidades. E ao mesmo tempo, não queremos ouvir notícias. Porque não há como esse inimigo ser derrotado. Não há como olharmos para as nossas esposas, olharmos para os nossos filhos, tocarmos seus rostos. Percebemos que todos vamos morrer. Simplesmente não há esperança de que este exército tenha destruído exércitos ainda maiores do que ele. Então, de repente, alguém parado no muro diz: alguém se aproxima e está correndo. E pensamos que ele está vindo pela colina, o exército invasor está chegando. Pensamos nos nossos filhos, nossas esposas. Nós olhamos e pensamos no nosso último momento. E alguém diz: não, é um dos nossos. Então pensamos que é o último homem. E ainda o exército inimigo está vindo. Então, de repente, ouvimos da sua boca o Evangelho. 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 Boas notícias. Boas novas. Foram derrotados. Foram derrotados. Vencemos a guerra. Estamos salvos. É disso que estamos falando aqui. Então, havia uma razão pela qual, quando alguém ganhava uma batalha, as pessoas contornavam o general e diziam: deixe-me ir. Nós até encontramos isso no Antigo Testamento. Deixe-me ir contar as novidades, deixe-me ir contar as novidades. É disso que estamos falando e se aplica a nós, mas também se aplica à maneira como compartilhamos o Evangelho. É uma boa notícia. Não se aproxime de um cara que bebeu demais ou de uma jovem mal vestida e comece a falar sobre moralidade com eles. Fale sobre o Evangelho para terem boas novas. Você não precisa mais fazer isso. Boas notícias. Boas notícias. Agora, basta olhar para isso. A frase Evangelho de Deus é usada 3 vezes neste capítulo. Em cada um eu quero que vocês vejam que há algo extremamente importante. Versículo 2. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita... O que ele diz? Luta. Evangelismo. Vocês pegaram? Evangelismo. Então eu quero que vocês vejam o versículo 8. Querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, cuidado pastoral. Qual é o centro disso? O Evangelho de Deus. Então ele vai para o versículo 9. Noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O seu ministério de ensino pastoral. Agora aqui está o que eu quero que vocês vejam. Qual é o centro de todos os evangelismos, esforços dos evangelistas dos missionários, da sua mensagem? O Evangelho de Deus. Qual é o centro de todo o ministério pastoral? O Evangelho de Deus. E qual é o centro de toda a pregação dentro da igreja? O Evangelho de Deus. E eu digo a vocês, este é um dos nossos grandes problemas na igreja hoje em dia. Pensamos no Evangelho que nem mesmo entendemos em seu contexto e evangelismo. Pensamos no Evangelho para o evangelismo. O Evangelho deve ser o centro do evangelismo. O Evangelho apressa-se a ser o centro de todo o ministério pastoral. E o Evangelho precisa ser o centro de todos os tipos de ensino e pregação. Agora observe, o Evangelho de Deus é um genitivo. Vamos aos genitivos. Há muitas formas diferentes de genitivos. O Evangelho de genitivo, Deus. Mas eu quero dar a vocês 3. Há um genitivo, a fonte. O Evangelho de Deus. O Evangelho flui de Deus. Ele é a fonte disso. Ele é o autor. Ele é quem está por trás do seu poder. O Evangelho de Deus. Da fonte, da posse. É o Evangelho dele. Não é nosso Evangelho. Nem mesmo o Evangelho da igreja. É o Evangelho de Deus, em última análise. E eu submeteria isso a vocês, especialmente alguns de vocês, ministros jovens aqui esta noite. O apóstolo Paulo teria bem mais cedo tocado na arca de Deus e morrido como Uzá do que ele teria alterado um jota ou um tio do Evangelho de Jesus Cristo para torná-lo mais palatável para a sua audiência contemporânea.
Eu estou dizendo a vocês, jovem, me escutem. Todos esses pregadores aí fora, eles dizem, não estou mudando o evangelho, eu estou apenas moldando ele. O evangelho não é o seu para você fazer isso. É o evangelho de Deus. Você prega o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, e você faz bem. Você muda um J em um tio e corre o risco de perder a sua alma. Você está entendendo? Ele é o possuidor desse evangelho. E por fim, um genitivo de descrição. A descrição. Esse evangelho é tudo sobre Deus. Tudo começa e termina com Deus. Se vocês estão aqui essa noite e algo cortou o coração de vocês, muito bom. Muito bom. A única coisa que o diabo tentará operar sempre que houver uma convicção na alma é que ele fará com que você tente se esconder de Deus para fugir de Deus. O seu pecado foi exposto, Deus não quer você. Esse é o maior erro do crente. Se algum pecado foi exposto na sua vida, como tem sido na minha durante toda a semana, enquanto vem estudando essa passagem, corra para Cristo. Corra para Cristo. Ou se você está aqui e não conhece esse evangelho, essa realidade, dessa alegria, da salvação, ela não está na sua vida, corra para Cristo. E além disso, venha até um dos anciãos, um dos ministros, um dos homens aqui. E diga, tem algo que não está correto comigo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ser salvo. E faça isso, meu amigo. Faça isso. Faça isso. Vamos orar.